nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é polícia, político e escritor. É reconhecido em todas as áreas, mas se tivesse de escolher uma, optava pelos livros. Diz que é um homem tímido, mas não tem medo de dar opinião. Tem muitas obras publicadas, mas diz que as maiores são os filhos e os netos. O convidado de hoje é Francisco Moita Flores. Olá, bem-vindo ao Conversas com Vida. Muito obrigada por nos receber em sua casa. Porquê é que diz que é um homem tímido? Porque sou tímido, não sou um extrovertido, não é? Vivo muito com os meus pensamentos, com a minha interioridade, não é? E às vezes, quando pareço mais extrovertido, é uma forma de superar os meus medos e as minhas inibições, não é? Já desde criança que sonhava tanto ser escritor como detetive. Sim, como foi um sonho. Eu sou filho da televisão. Porque a televisão aparece, tenho 10 anos, ou melhor, democratiza-se pelo país quando eu tenho 10 anos, 11 anos, não é? E somos todos, essa geração ficou toda fascinada pela televisão. E na altura eram os filmes detetives. E os filmes detetives fascinaram-me, não é? Ao mesmo tempo foi-me fascinando a nossa língua, sobretudo por força dos meus professores, do meu pai, que lia muito. Em criança, lia muito, inclusive ia espreitar os livros do seu pai. Lia muito. Eu venho de uma família de camponeses, o meu pai não tinha dinheiro para livros, e nós, como íamos já à carrinha da Gulbenkian, era aí que íamos requisitar livros. Ele requisitava muitos livros. E primeiro requisitava para ele, e fui crescendo, e às tantas eu comecei a ler os livros dele, até ele perceber que eu também gostava de livros, não é? Mas o seu pai tinha livros escondidos. Tinha. Aliás, foi uma das coisas, foi um dos meus choques. Como pessoa, eu descobri a ditadura através desses livros. E daquilo que é a importância do livro. Para haver livros tão escondidos que o filho não podia ler, não é? Eram os livros proibidos pela censura, não é? E percebi que os livros eram tão perigosos que tinham que ser proibidos. Os mais perigosos, com muitas armas, que as armas não eram... eram manifestas, estávamos em guerra, toda a gente via armas todos os dias. Falou também da influência de um professor nesse seu gosto pela leitura. Foi o meu professor de português, o Manuel Marques da Cruz. Nós, na altura, tínhamos que aprender os Lusíadas de uma forma muito excessiva, acho eu, porque não era só perceber Camões, era preciso gramaticalmente perceber a obra, e tornava-se um pouco pesado para miúdos de 14, 15 anos. E ele tinha um jeito muito especial de nos ensinar Camões, não é? E através dele apaixonei-me por Camões. Ele apaixonei-me, eu e a minha turma toda, na minha geração. Aliás, a minha geração que saiu das mãos do Manuel Marques da Cruz, que era o nosso professor, todos eles se dedicaram às letras e todos eles estão ligados ao jornalismo, ao ensino da literatura, enfim. Ele marcou-nos como um ferrete, o que mostra que a importância de um professor nas nossas vidas, de um grande professor. Ele foi meu professor durante 4 anos. E condicionou toda a minha vida. O seu pai era um homem bastante heterogéneo, um homem do campo, mas também muito interessado por livros. Muito interessado por livros, por política. Também percebi que havia rádios proibidas na altura, porque ele pedia-nos a todos para sairmos para ouvir a Rádio Moscovo, a Portugal Livre, o Manela Alegre, enfim. Eu fui tomando contacto com esse mundo do protesto através dele, dos ouvidos dele e da leitura dele. E pronto, quando chegou lembro-me de ter participado nas eleições de 69, já numa posição tinha 16 anos, mas ali de oposição ao regime, era preciso um regime que não tivesse livros proibidos. Não sabia qual era o regime, mas era obrigatório que esse regime não trouxesse livros proibidos e pudéssemos ler o que entendêssemos. Já começava a criar alguma consciência política nessa altura? Aliás, há um homem nessa altura em Beja que é muito importante na vida de Beja, que é o Dr. Celso Pinto de Almeida, que era um dos protagonistas da oposição. E os filhos dele eram meus colegas de liceu. Nós vivemos juntos as primeiras experiências no mundo do associativismo, de questionar politicamente as coisas.
E foi importante esse abrir olhos dessas eleições de 69. O protagonista principal era o Urbano Tavares Rodrigues, que era o líder do grupo de candidatos pela oposição, e percebi no terreno como era difícil fazer oposição ao regime, porque os comícios da oposição eram todos cercados pela polícia política. O Alentejo está integrado na melhor tradição de protesto contra a ditadura, não é? Não, eu tinha um tio preso, portanto, a política andava sempre a rondar, sobretudo a polícia política andava sempre a rondar, não é? Havia pessoas vigiadas naquelas aldeias por ali, sobretudo a fronteira de Ficalho era muito vigiada. No Sobral também havia um posto da PI da EGS, enfim. A PI era uma omnipresença, nós sentíamos, até nas nossas relações do cotidiano, com as nossas namoradas, com os nossos amigos, era uma presença muito, muito constante. O Alentejo era subversivo, era considerado subversivo, não é? E zona de pouco respeito e de muita desconfiança pelo regime. Portanto, teve uma infância, por um lado, muito politizada, mas também uma infância com o outro lado do campo, de brincar na rua. Sobretudo brincar no campo. Eu aprendi a ler e a escrever numa escola no monte, com o maior recreio do mundo, não tinha limite, com um rio que era o Ardila, e é o Ardila, para o qual íamos a tomar banho e brincar. Fui feliz, foi uma infância feliz, da qual guardo muitas saudades e tenho muitos amigos ainda dessa altura. A relação com o seu pai era mais ligada aos livros e de alguma forma à política, e com a sua mãe era uma relação mais de afetos? Era mais afetiva. A minha mãe, infelizmente, já cá não está, mas tínhamos uma relação afetuosa muito mais intensa. E foi uma grande perda quando ela partiu. O meu pai, felizmente, está vivo e está aí um rapaz para as curvas, com 90 e tal anos. A sua mãe menos politizada? Sim, menos politizada, mas a minha mãe era uma contradição. A minha mãe era profundamente católica e, ao mesmo tempo, votava no Partido Comunista, não é? Havia ali uma contradição interessante nela, não é? Mas era uma mulher bondosa, era uma mulher justa. Eu acho que dentro dela o que havia era uma grande necessidade de justiça. Mas o seu pai não era do Partido Comunista? Não, nunca foi. Não. Ele era um homem mais ligado às ideias republicanas e socialistas. Depois de ter estudado até aos 15 anos em Mora, depois deu o salto para Beja. Exato. Como é que foi essa adaptação para um rapaz adolescente? Foi difícil, era sair do colo materno. Mas foi... Os primeiros dias, os primeiros tempos foram difíceis. Depois, nós ganhamos as asas para voar e começamos a ter um outro sentido de território, outro sentido de limite, não é? E o que é que encontrou na cidade que não tinha na vila? Encontrei alguns bens de consumo melhores. Para já, um privilégio de ter livrarias. Era um privilégio poder entrar em livrarias, não é? Depois também tinha a vantagem de ter muito cinema, não é? Nós em Moura tínhamos um cineclube e a ditadura não permitia. Depois a minha ida para a cidade, ou vinda para a cidade, coincide muito com a chegada da democracia, portanto, e com a liberdade de expressão, nós lermos tudo, vermos todos os livros, ver todos os filmes. Lembro-me que na altura até houve um grande sucesso com os filmes indianos, porque não entravam cá e depois começaram a entrar. Filmes eróticos, isso era tudo proibido, não é? Também foi trabalhador estudante? Sempre, isso foi sempre. Porque não tinha condições financeiras, a família, para me pôr a estudar, não é? Eu tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O que é que fez? Fiz tudo, quer dizer, fui apontador, que é uma profissão que hoje já nem existe. Apontador era o homem que fazia o registro do relógio de ponto, de entradas e de saídas, vendi pneus, depois fui professor do ensino secundário, até que finalmente entrei para a PJ. Mas antes disso estudou Biologia. Estudei Biologia. Porquê Biologia? Porque era a minha vocação e era o meu grande sonho, era a Biologia forense, não é? Mas depois os olhos falharam e acabou a Biologia. Os olhos falharam?
os olhos. Na altura não havia microscópios eletrónicos, só havia lupas, não é? E como é que foi parar à Polícia Judiciária? Por um acidente. Na escola onde eu dava aulas apareceu haxixe, que não era haxixe, era louro prensado, mas em 76 aparecer haxixe numa escola era uma espécie de tsunami que tinha passado na escola. E houve a sugestão de levarmos aquilo à PJ para saber se era efetivamente haxixe ou se era outra substância, era um saco de plástico. E fui eu encarregado de levar aqui o saco à PJ. E ao portão principal da PJ na altura estava o meu cunhado, que se tinha ido inscrever para as candidaturas aos exames de polícia. E foi através da mão dele que eu me inscrevi. Sendo certo que ele nem chegou a ir fazer exames, e eu entrei, não é? Acabou o curso em primeiro lugar. É verdade. Era um curso, são cursos muito difíceis, não é? Escolheu ir para o Tarrafal. O que é isso do Tarrafal? Na altura, a Polícia Judiciária não tinha nem direção de combate à corrupção, porque não tinha esse desenvolvimento. Havia uma zona, que era a zona das burlas, dos abusos de confiança, dos crimes económicos, que era no último piso, no terceiro piso da polícia, e que era chamada a Venezuela, porque o pessoal anda de gravata, aliás, como vamos ver, fato e gravata, todos com um horário mais ou menos regular. E o Tarrafal era o segundo piso, era o piso dos assaltos à mão armada, dos roubos, enfim, daquilo que batia fundo e que nos obrigava a noitadas, a madrugadas, a capturas perigosas. E eu sentia que a polícia era aquilo, não é? E foi para aí que eu escolhi ir. Para onde ninguém queria ir, mas gostei e foi aí que fiz a minha vida. Portanto, que os seus colegas acharam que era louco. Era um bocado. A primeira brigada onde eu estive era uma brigada de castigados. Entrei mais um colega, estagiários, não é? E iam para lá os castigados, porque ninguém queria ir para aquele setor, que era um setor não só altamente violento, perigoso, de risco, mas também de muito trabalho, de muita noitada. Porquê é que no dia em que chegou à Polícia Judiciária o seu chefe lhe disse: a partir de hoje não tens mãe? Está muito bem informado. Porque quando se entra num bairro, como eram os bairros da Lata da altura, que hoje nem existem, nós éramos maltratados pela população, insultava-nos, tratava-nos muito mal e a nossa mãe, coitada, estava no centro das atenções, no meio dos palavrões. Quando começou na Polícia Judiciária, também teve logo ao início um episódio caricato, num dos primeiros trabalhos. Quando foi também para um bairro que não conhecia, nunca lá tinha entrado. Foi na Corraleira. Fomos prender uns indivíduos que tinham feito um assalto e roubado umas televisões. E eu, pela primeira vez, saí armado da polícia. Então eu vinha no banco de trás, completamente em êxtase, nervoso, tenso, percebendo se tinha arma carregada, se tinha bala na câmara. E os meus dois colegas à frente discutiam o resultado do Benfica, do jogo do dia anterior, e eu ficava espantado de os ver com aquela naturalidade a discutir futebol. Quando íamos fazer uma captura, eram dois indivíduos ainda por cima, que iam ser capturados, e eles iam com aquela naturalidade. E eu não sabia que transpirava, era um ato de uma solenidade tremenda. Depois, quando chegámos lá, eles mandaram pôr ali numa zona nas traseiras da barraca, para ele não fugir. E eu comecei à procura das traseiras da barraca. E as traseiras colavam com outra barraca, e com outra, e com outra, e com outra. E às tantas perdi-me. E fiquei, lembro-me, tinha um fato preto, uma gravata bonita, perdido no meio do bairro das barracas, sem saber deles, porque entrei por um emaranhado. E de fato? De fato ali, e as pessoas olharem para mim, eu a pensar que ia ser assaltado. E perdido. Até que esta noite eu comecei a ouvir uma buzina de um carro e regressei mais que enxovalhado e envergonhado, primeiro por causa daquele ar auspicioso, destemido, que estava a incorporar para prender os dois desgraçados. Em segundo lugar, porque os primeiros colegas já os tinham prendido e eles estavam encostados ao carro a fumar e a falar de futebol lá mesmo. E eu andava a viver aquele momento de medo e heroísmo desorientado, e nesse dia tive uma grande lição. Um grande detetive é aquele que conhece o terreno, não é aquele que faz grandes tratados, não é? E a partir daí, todos os dias, quando saía da PJ, ia visitar um bairro para os conhecer todos pé a pé, porque jurei que nunca mais me perderia em bairro nenhum. E deixou o fato também. E acabou-se o fato, acabaram-se os fatos. Calça de ganga
botas, blusões e camisas mais ou menos velhas. 15 anos dá para assistir a muita coisa. É. É um percurso complicado. Alguma vez sentiu que a lei não chegava para fazer justiça? A lei não chega muitas vezes para fazer justiça. Justiça e direito não são coisas compatíveis, não é? Às vezes são compatíveis, outras não são, não é? Como assim? Sabe, quem vê o mundo através da norma, quem vê o mundo através da norma, não percebe que o mundo não quer saber da norma. É muito mais complexo e muito mais vibrante do que é uma norma legal, não é? E aparecem factos e condutas nesse mundo mais complexo e rico, para o qual o direito é muito pobre, não tem resposta. Não tem resposta quer do ponto de vista da repressão, quer do ponto de vista da assunção de direitos, não é? Houve situações em que se sentiu frustrado ou teve sentimento de impunidade? Então não houve. Nós muitas vezes não conseguimos materializar em papel aquilo que são os acontecimentos que testemunhamos, não é? E isso depois o juiz não entende. Muitas vezes nós culpamos o juiz pelo juiz ser brando ou não ter tido uma atitude que é mais coerente com aquilo que nós vimos, mas isso resulta muitas vezes do que lhe é presente, porque o juiz é uma testemunha externa do processo. Recorda-se de algum caso em particular? Muitos casos. Muitas vezes queríamos vê-los presos e o juiz não os prendia, outras vezes não os queríamos ver presos e o juiz prendia-os. Enfim. E houve situações em que sentiu algum tipo de empatia ou que compreendeu o crime ou o criminoso? Tantas vezes. Tantas vezes. Eu tive um caso, eu posso lhe contar este caso, ele é público, de um homem, de um cadáver, que fomos a esse cadáver, que não chegou a entrar em casa. A mulher matou-o antes dele entrar em casa, à porta de casa. O homem estava com as pernas fora da porta, na rua, e a cabeça e o tronco dentro de casa. Levou uma paulada na cabeça. Fomos à procura da senhora, porque desconfiámos que era a mulher que o tinha morto. Encontrámos-la na casa de uma vizinha e ela confessou logo o crime. Levámos-la para a polícia. Disse: mulher, porquê que você mata o marido? Ela não lhe bateu, ele não lhe fez nada. Ele bebia uns copos, assim, com essa frieza. E ela tinha uma camisola, daquelas camisas de seda que as senhoras usam, assim, apetoada à frente, mais ou menos dessa cor, um pouco mais clara. E abriu, éramos 3 homens, e ela abriu a camisa à nossa frente, despiu-se. E diz: eu matei-o porque eu já decidi que ele não me volta a fazer isto. E foi horrível, porque tinha os mamilos queimados com cigarros, tinha pontas de cigarro queimadas no peito, na barriga, cicatrizes de navalhadas, de golpes, umas mais antigas do que outras. Era uma coisa horrível o corpo da senhora, não é? E percebe-se que uma mulher que chegou àquele ponto de martírio já está de cabeça perdida, não é? Mas ela estava presa, ficou presa. Já passaram muitos anos, posso contar isto. Ensinámos-lhe como é que ela deveria sair dali, não é? Mobilizar, e que nós chamaríamos as testemunhas que fossem testemunhas dela de agressão, que soubessem das agressões continuadas, da barbaridade dele para com ela. Construímos um processo que foi uma coisa medonha, dizendo a verdade, contando a história toda e contando que ela era materialmente a autora do crime. E foi a tribunal. Saí do tribunal absolvida. Assistiu a muitos casos como esse de violência doméstica? Muitos. Marcam os nossos olhos para sempre. Uma mulher que pratica um crime desse género tem uma forma de agir ou de pensar de maneira diferente de um homem? São perfis diferentes? As mulheres não matam sob o impulso do álcool, da frustração, da violência, da ira, não é? Os poucos homicídios que existem de mulheres são pensados, não é? Mas deve-se dizer que por cada mulher que mata, há 100 homens que matam, não é? Portanto, há muito poucas mulheres. Há muito mais homens presos muito do que Não mulheres. é? Eu não sei quais são os números agora, mas temos 14 mil presos. Mulheres não devem ser mais de 2 mil, não é? O resto é tudo homens, não é?
E, portanto, o homem vive muito mais do impulso, age muito mais pelo impulso, pela emoção, pelo desequilíbrio dos sentidos, por causa da droga ou do álcool, enfim, das muitas razões que levam o homem ao crime. E há pouco falou no sofrimento. De tudo o que viu enquanto inspetor da Polícia Judiciária, de lidar com o sofrimento dos outros, como é que canalizou o seu? Canalizei o meu para a escrita, para as minhas memórias, para a doçura com os outros, para afastar a ideia de sofrimento das minhas relações. Já bem bastam os fantasmas. Para procurar a fraternidade entre as pessoas e a minha própria tranquilidade nesse mundo que às vezes vem em forma de pesadelos. Não é? E o sofrimento é uma coisa que me agride. Ainda hoje me agride muito, seja o sofrimento mais óbvio, mais explícito ou menos explícito. Vi muitos mortos ao longo da vida, não é? Trabalhei com muitos cadáveres e no meu ombro chorou muita gente. Gente que eu não conhecia, que eu não sabiam ou quem eram nem de onde vinham, mas eram os seus mortos, não é? Lembro-me da Aldeia da Luz, por exemplo, que é uma coisa muito conhecida. Foi dos momentos mais difíceis e mais marcantes da minha vida, não é? Não só pela necessidade de solidariedade que os vivos precisavam, do respeito que os vivos precisavam, do respeito que os mortos precisavam e que tiveram, mas sobretudo pela teia de solidariedades que era necessário estender, estabelecer, para que o sofrimento daquela gente diminuísse, não é? Foram uns meses terríveis que todos nós vivemos, nomeadamente aquela aldeia, que é uma aldeia de heróis e de heroínas, não é? Porque aguentaram os novos funerais, os novos territórios, uma nova vida, quando já estavam no fim das suas vidas, não é? Houve lá um velhote. Eu estava a preparar a trasladação do cemitério e percebi que ele não gostava de mim, porque percebia que eu era um dos motores da mudança da aldeia. E a aldeia tinha um pequeno lar com uma sociedade à frente. E ele estava sentado, ele tinha um jardim, estava ali sentado e eu fui falar com ele, seduzi-lo, tentar seduzi-lo para a grande novidade que era a nova aldeia, não é? E ele, com alguma agressividade, disse-me: você não sabe do que fala, não sabe o que é que está a dizer. Mas não sei porquê. Tem uma casa excelente, vai para uma casa excelente, o jardim é muito maior, a igreja é muito maior. Você não sabe o que está a dizer. Nessa sociedade onde teve a beber café, casou a minha filha. E casei eu. Aqui, onde você está sentado neste banco, pedia namoro à minha mulher. A igreja que vai sair daqui foi a igreja onde casei, onde casou a minha filha, onde casou o meu filho. E onde eu velei a minha mulher e o meu filho. E o cemitério que vocês levantaram vai ter lá a minha mulher e o meu filho. Você sabe do que é que está a falar? E eu percebi naquela altura que entre aquela aldeia pobre, desfalecida, envelhecida, e a nova aldeia, que é de facto uma joia da arquitetura portuguesa e da engenharia portuguesa, e é um orgulho os nossos engenheiros e arquitetos terem feito, que é de facto lindíssimo. Era tão pobre ao pé daquela aldeia, porque aquela aldeia estava cheia de memórias, estava cheia de afetos, estava cheia de lembranças, estava cheia de amor, estava cheia de sofrimento, de lágrimas, estava ali tudo naquelas pedras. Aquela aldeia era muito mais do que as pessoas, eram as pessoas e as suas memórias, as praças, as ruas, as casas, o sino da igreja, o espaço da dança, o espaço da festa, o espaço do luto. Era tudo isso que era desenraizado. E percebi que o sofrimento não tem só a dimensão física, quer dizer, tem outras dimensões. E com elas faço os possíveis para conviver com isto, superando pela positiva e pela entrega aos outros, não é? Foi esse o percurso que o sofrimento me ensinou a caminhar. E através da escrita. Como é que fazia para não levar o trabalho para casa, as preocupações consigo, para a sua vida pessoal? Sabe, este tipo de situações que se vivem ao longo da vida, nós podemos não a levar connosco na nossa vida
e no nosso dia para casa, mas ficam no nosso pesadelos. De alguma forma, por causa da profissão, se torna quase banal lidar com a morte? Com os mortos dos outros é um ato científico. Com as mortes dos nossos, não é? Quando os nossos morrem, o cadáver não desperta a curiosidade que desperta a curiosidade do outro, que queremos saber a causa da morte, não é? Portanto, os mortos têm há de vários... Nós não conhecemos a morte. E como não conhecemos a morte, e apenas conhecemos os mortos, há duas dimensões dos mortos. Os mortos dos outros e os nossos mortos, não é? Apercebeu-se dessa diferença entre os mortos dos outros e os mortos que são nossos quando a sua mãe faleceu? Não, eu aprendi isso mais cedo. Eu comecei a perceber, por isso estudei tantos cemitérios e tantos cultos dos mortos. Aqui na morgue de Lisboa, no Instituto de Medicina Legal, naquele tempo, ainda hoje, a morgue, a zona das bancadas de autópsias dá para a rua. As janelas até são diferentes para não se ver lá para dentro, não é? E naquela altura tinham redes. No verão não havia ar-condicionado, nem aquele tem condições para ter assim ar-condicionado. Mas no verão abriam-se as janelas e as redes não deixavam ver. E lembro-me, ainda muito cedo, de estar a assistir a uma autópsia e enquanto dentro daquela sala e os médicos e os técnicos que ali estavam discutiam objetivamente as causas da morte, e era uma discussão científica e técnica sobre aquele cadáver, não é? Pela janela ouvíamos as pessoas chorar na rua. E percebi que havia dois planos da morte ali, em presença, quase em coexistência. Separavam-nos uma parede, não é? E uma janela. De um lado, técnicos e cientistas a analisar as causas da morte, a trabalhar sobre o cadáver, com a distanciação de um cientista, não é? E do outro lado, a outra dimensão, a dimensão afetiva, lutuosa, de sofrimento, de choro pela passagem daquele homem ou daquela mulher para o além, para o fim da vida dela, não é? No outro lado havia além, e havia céu, e havia inferno, e havia todas essas crenças e todos esses abraços. Naquela bancada de autópsias havia bisturis e terminologias técnicas, não é? Com o passar dos anos, acha que o perfil da criminalidade em Portugal mudou? Há duas alterações profundas. Uma está ligada ao paradigma da violência, ao crime organizado e ao terrorismo político que acabou, não é? Hoje nós não temos esse tipo de condutas criminosas. Na década de 80, com a chegada dos fundos estruturais europeus, surgiu a nova criminalidade económica ou financeira, não é? Essa que está hoje a afirmar-se com uma grande pujança aí mediática, mas as longas persistências mantêm-se, não é? Nós continuamos a ser o país com a mais baixa taxa de criminalidade da Europa e continuamos a ter os crimes de ancien regime, isto é, a violência doméstica, o homicídio por causa da propriedade, o homicídio por causa do álcool, os crimes resultantes da desagregação do país em grandes metrópoles, desagregando as relações de vizinhança, desagregando as relações de solidariedade ativa nos bairros. Enfim, isso está a chegar, começou a chegar, mas ainda não é determinante, não é? É dominante já, mas ainda não é determinante. O crime continua a ser dominante, é este crime antigo que nós sociabilizamos e que temos com eles com esse comportamento alguma relação de vizinhança. Não é? Ainda somos um país de crimes passionais? Aquela ideia de há 20 ou 30 anos de o homem que mata a mulher num impulso? A violência doméstica corresponde a quase metade dos homicídios cometidos em Portugal, não é? E, ultimamente, como até referi agora, temos assistido a uma sucessão de processos relacionados com os chamados crimes do colarinho branco, desde BPN, BES, Monte Branco, Vistos Gold e agora recentemente com a atenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Parece-lhe que a Justiça está de facto a atuar mais ou isso é só a visão da opinião pública? Estes casos, a Justiça continua a trabalhar com... Há casos que os jornais pegam, há outros que os jornais não querem saber, não é? E há aqui um conjunto de casos que, pelo seu simbolismo, pela sua repercussão,
pela condição das pessoas, ganham uma maior dramaticidade jornalística. Mas para um homem que viveu muitos anos esta vida, isto não tem nada de dramatismo, não tem nada de especial. Nem Portanto, assim não lhe espanta casos como a detenção de José Sócrates ou o caso dos vistos gold? Não, perturba, olha, dos vistos, perturba, o ex-primeiro-ministro não há de perturbar, em qualquer país do mundo, quer dizer, aquela ideia de que isto há uma grande circo à volta do caso do primeiro-ministro ou dos vistos gold, isso é só de quem se esqueceu da grande espetáculo que houve aqui em Espanha com a prisão do grupo do Barcenas e esses, aqui em Espanha e Itália, onde existem casos destes. Berlusconi, Sarkozy. Exatamente. Na prisão do Sarkozy, você sabe como é que foi aquele dia em Paris. Já foi uma loucura. Quer dizer, isto não espanta, porque as televisões, os jornais, têm esta leitura da justiça, que é fazer caixas, não é? Mas isso não é a justiça não tem nada a ver com isso tem a ver com os jornais, com televisões, com rádios. É o seu métier que fazem como podem e como são os seus critérios, não é? Mas durante muitos anos em Portugal havia um pouco a ideia que a justiça não tratava de igual forma os mais poderosos e os mais fracos. Não é verdade, sabe? Você não, para já, no que respeita ao Primeiro-Ministro, nós não sabemos se ele vai ser condenado ou não. Isto está no princípio. O caso. Presunção de inocência. Nós temos, está pronto, há fortes indícios, sim senhor, o processo vai continuar e vamos ver o que é que vai dar, não é? Há casos que ficaram emblemáticos porque foram grandes falhanços, não é? O caso dos submarinos, o caso do Portugal, quer dizer, foram grandes, mas muitos mais para trás. Se falar da década de 80, do Fundo Social Europeu, foram arquivados centenas de casos de indivíduos que desviaram milhões de euros, não é? E falharam. Houve ali falhanços. Outros não falharam. Estou-me a lembrar, talvez, de um dos maiores casos, que é a Dona Branca, que não falhou. O processo entrou e funcionou. A justiça é isto. Umas vezes funciona bem, outras vezes falha. E falha a maior parte das vezes porque os processos não correspondem àquilo que eu lhe dizia há pouco, que é a reprodução da verdade, não é? Porque é que escreveu no seu blog que vai ser muito difícil provar os casos no âmbito do caso BES? Porque a maior parte dos acontecimentos no caso BES não são crimes. Hoje, pela primeira vez, aqueles que conheciam na altura em que escrevi isso, não é? Hoje mudou a realidade. Porque exatamente hoje soubemos que existe um crime, a investigação de crimes, de falsificação de documento, de burla, branqueamento de capitais, não sei o que os outros eu ouvi na rádio. Há suspeitas já de crimes, não é? Bom, mas isto já estamos numa fase mais avançada de descoberta da verdade, não é? Porque, do ponto de vista mais grosseiro, você veja o caso BPN, veja o caso BPP, ou veja o caso BCP, enfim, os vários casos. Eu julgo que destes casos todos houve presos uma ou duas pessoas. Porque o regime das falências, das insolvências, de frustração interna de acionistas, não está no mundo do crime, é do mundo das contraordenações, não é? Do mundo do crime são factos muito tipificados, não é? Que, na altura que eu escrevi isso, como diz, não se conheciam. Pela sua experiência e conhecimento ao longo de todos os anos da atividade das polícias, agora que temos uma nova Ministra da Administração Interna, vai ter pela frente vários desafios, embora pouco tempo para lidar com a polícia. Da sua perspectiva, acha que as polícias têm sido descuradas? Ouça, a zona, o território onde os políticos menos querem entrar é nos territórios da polícia. E iam aos territórios que lhe dão as maiores medalhas, não é? Hoje, agora quando cheguei a casa, as grandes notícias já não eram nem Sócrates nem o BES. A grande notícia era um cargueiro que a PJ apreendeu com 20 toneladas de AX, não é? Isto são medalhas que os políticos ali vão buscar no combate ao crime, ao tráfico e tal. Depois, quando chega às condições normais de funcionamento da polícia, das férias, das carreiras, dos salários, dos subsídios, não funciona. Sabe que hoje as buscas que ouviu de manhã ao BES começaram às 9 da manhã porque a PJ tem em greve às horas extraordinárias, não é? Está em greve ao trabalho extraordinário porque não lhe pagam. E fazem muito bem a estar em greve, não é? Mas fala-se muito do cargueiro que foi apreendido, mas não se fala das condições quase infra-humanas em que eles trabalham, não é?
Portanto, os ministros não querem saber disso. Isso é coisas lá para os comandantes e para os diretores e sacodem a água no capote. Agora, esta ministra tem para frente, talvez, o primeiro sinal preocupante de corrupção no aparelho de Estado. Com os vistos gold. Isso, sim, é um sinal grave, preocupante, daquilo que é a corrupção no interior do aparelho de Estado. Se isto não é parado, se não é feita, se não volta a ser devolvida a confiança às secretarias-gerais dos ministérios, que estão 2 secretarias-gerais presas, aos notários, aos diretores da polícia, aos diretores dos institutos, aos administradores das empresas públicas. E nós sabemos bem, como esta gente está toda ligada, direto ou indiretamente, a outras empresas, a outros negócios, como a administração pública foi completamente apanhada pelos lobbies, pelos amigos, pelos assessores, pelos interesses particulares que cada um deles tem nesta e naquela empresa. Se isto não for obstaculizado, minha querida, nós tenho receio que nós brevemente tenhamos os maiores desgostos dentro do aparelho de Estado. E a atual ministra não vai ter tempo para corrigir isto. O que é isso de desgostos no aparelho de Estado? Minha querida, aquilo que se passou, por exemplo, em Itália, não é? Você, quando acabou o regime, o primeiro regime, há 20 anos, que depois aparece Berlusconi e outros tipos destes, a corrupção, a organização do Estado era quase toda ela subdeterminada pelas associações criminosas, a máfia e outras, que comandavam de grandes clusters e grandes grupos económicos, comandavam todos os interesses do Estado. E destruíram o Estado italiano, não é? Nós podemos correr esse risco se permitirmos que isto vá invadindo de uma forma progressiva aqueles lugares que não se fala, que nós nem conhecemos a cara das pessoas, porque não vão em eleições, não são deputados, não são ministros. Uma máfia portuguesa, é isso que fala. Aqueles grupos que estão no Ministério da Saúde e vê o que é que este Remédio Santo, esta Operação Remédio Santo tem trazido de milhões de euros recuperados e de gente que se aproveita do Serviço Nacional de Saúde no Ministério da Administração Interna e vê como foram presos uma série deles e em todos os outros ministérios, não é? Porque começa a ser ocupados estes lugares intermédios, estes lugares superiores, por indivíduos que já não são eles e as empresas com que têm as suas complicidades, são eles e as assessorias escondidas, são eles e as consultadorias escondidas, e depois um pessoal político que já são só assessores ou conselheiros e que são os testas de ferro daquilo que está escondido e que, num certo sentido, são negócios que ali estão, que nada tem a ver com o país, com o povo, com a política. No que diz respeito ao terreno propriamente dito, sente que as polícias não têm condições para trabalhar? Não têm. Têm condições para trabalhar do ponto de vista da sua vontade, da sua competência, da sua dedicação. E meios? São os meios, não têm. Mas na prática, no terreno, estamos a falar de quê? De não haver dinheiro para deslocações? Também não há. Eu conheço unidades de indivíduos que foram meus alunos que fazem investigação até determinado quilómetro porque o Jeep não tem dinheiro para mais combustível, não é? Que não há dinheiro para comunicações, não há dinheiro. Há muitas coisas que param, que não são feitas por falta de dinheiro, falta de meios, não é? Outras são feitas, mas com uma lentidão tal que morrem os processos na praia, morrem as investigações na praia. Como é que gera em si o polícia, o escritor e o político? Também não sou político já no sentido... Mas foi tudo isso? Fui polícia com um grande orgulho e com uma grande saudade. Já não tenho idade para ser polícia. É preciso uma certa predisposição. Fui político durante 8 anos e com uma grande honra e um grande prazer, porque foram 8 anos de entrega a um projeto e uma comunidade. Também com saudades ou nem tanto? Com saudades das pessoas. E da política? Santarém ficou-me marcado no coração para sempre, não é? E com muita saudade das pessoas, não é? Com um profundo desprezo pela política e pelos políticos, os caciques, que não têm outra... Não têm qualificação, já deixaram o mundo humano, estão num outro mundo qualquer. É mais difícil ser político do que polícia?
vivi mais experiências negativas e assisti a testemunhos de gente mais feia no mundo da política do que na polícia, não é? Gente muito feia mesmo, gente sem escrúpulos, gente que é capaz de assassinar a sangue frio o caráter de outro por causa de uma página de publicidade ou por causa de um lugar numa variação, não é? Ou numa junta de freguesia, sei lá. Gente sem escrúpulos absolutamente nenhumas, não é? E que os bandidos que nós prendíamos ainda tinham algum sentido ético das coisas, não é? Não tenho saudades nenhumas da política, pelo contrário. Mas tenho umas grandes saudades das pessoas com que trabalhei. Mas pronto, acabou. Acabou por escolha sua. Sim, acabou. A nossa vida é feita por ciclos, não é? Não... Considera-se um independente, mas foi eleito pelo PSD. Desiludiu-se com o PSD? Quer dizer, não posso dizer que estava muito iludido, não é? Mas eu tive sempre em relação aos partidos, quem me acompanha a escrever ao longo de muitos anos, já escrevo há muitos anos, em vários jornais nacionais, percebe que não tenho uma grande ilusão com os partidos, mas tinha a consciência da necessidade dos partidos. Uma democracia sem partidos políticos não existe, não é? Mas também não tenho a ilusão que cada um deles é o caminho, a verdade e a vida, não é? No que diz respeito ao PSD deste governo? Este governo não tem sido, devo dizer-lhe, que acompanhei e votei em Passos Coelho, acompanhei com muita exuberância e entusiasmo a campanha dele. Eu devo dizer-lhe que estou à espera, já falta pouco, para que o Primeiro-Ministro cumpra aquilo que nos disse na campanha eleitoral, que ia cortar nas gorduras do Estado. Aquilo que tenho visto ao longo destes 3 anos é tudo menos cortar nas gorduras do Estado. E se me diz que cortou não sei quanto nas gorduras do Estado, o que é certo é que mais de 90% foram cortes naqueles que eram os mais indefesos, nos professores, nos reformados. Isto, não consigo apoiar isto. Não Disse que votou em Passos Coelho. Voltava a votar? Hoje não votava, de certeza absoluta. Temos a maior carga de impostos quase da Europa, ou a maior de todas. Isto é uma coisa que não podem contar com a minha solidariedade, não é? Eu espero que ainda mude, para poder ter outra ideia disto, porque hoje não mude de política ou mude de governo? Este governo já acabou, não é? Este governo está aqui a fazer coisas para chegar ao fim, não é? Tem sido não tem hipótese de ser reeleito? Eu digo, confesso-lhe, que o meu voto a este governo não vai ser reeleito. Mas já vivo uma angústia muito grande neste momento, é que eu não sei quem eu vou votar. Não vê alternativa na oposição? Porque a oposição é o regresso da velha tralha, quer dizer, nós já os conhecemos todos, ou já revisitámos, já todos estão revisitados, já conhecemos tudo, não é? Neste momento só faço parte de um grupo de pessoas que não sabe onde vai votar. Mais grave, eu não sei se estou com disponibilidade para ir votar. E tenho que arrancar forças dentro de mim para ir votar, nem que seja para votar em branco, não é? Mas... Já falámos no polícia e no político. Em relação ao escritor, porque é que diz que se não puder escrever, não quer estar vivo? Porque o escrever é o meu respirar. Escrever e ler são o meu respirar. Sem ler e sem escrever, eu não preciso estar aqui, não estou a fazer nada. Eu acho que a vida, sabe, eu vou dizer uma coisa muito feia, mas eu acho que a vida merece ser vivida com dignidade. Prolongar a vida para além da dignidade é criar indignidade. E eu não me importo de viver a vida com dignidade, pouco tempo. Mas não quero viver a vida de uma forma indigna, nem que seja só um dia. Foi isso que sentiu quando apanhou um susto grande de saúde há 30 anos ou mais, quando teve um AVC? É verdade. Foi há 25 anos. O que é que ponderou na altura? Não me interessava estar vivo. Assim, nas circunstâncias em que estava. Estava todo paralisado, não me interessava estar vivo. E foi um esforço sobre-humano para recuperar, porque acreditava que era possível recuperar. Todos temos segredos de amor e de sangue? Todos temos segredos de amor e sangue. Quais é que são os seus? São os segredos. São os meus segredos. São os nossos segredos. Há quartos na nossa memória que são só nossos, que não conseguimos partilhar, não é? Que são habitados pelas coisas mais doces
e pelos maiores medos, não é? Que vivem dentro de nós, como os segredos que não partilhamos, que não conseguimos contar ao padre, não conseguimos contar ao amigo, não conseguimos contar ao pai, à mãe, não conseguimos contar, não é? São nossos, vivem dentro do nosso coração, não é? Portanto, espero porque isso não entrega-nos riqueza, que toda a gente tenha os seus segredos de amor e sangue. Francisco Moita Flores, foi um gosto conversar consigo. Muito Obrigado, obrigada. Muito obrigado. Então, o ponto final deste Conversas com Vida, já sabe, todas as sextas-feiras, aqui no ETV, damos mais vida às suas conversas. Até lá.